Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nildenano e vocês estão aqui aonde? Em mais um vídeo meu no YouTube. Bom, crianças, há muito tempo atrás existia uma localidade lá na África, no continente africano, um homem que ia de tribo em tribo realizando certos prodígios. O trabalho dele era dizer o passado, presente e futuro das pessoas. Naquela época, esse homem era conhecido como Exu. Um certo dia, Exu andava por lá e pra cá, realizando seus feitos aí, premonitórios, etc e tal, até que ele chegou numa cidadela, eu não sei exatamente se eu posso chamar de tribo ou de cidade, mas ele chegou num aglomerado de pessoas, aonde a pessoa mais rica do povoado ali chamou para ter uma conversa em particular com o Exu. Era a pessoa mais glamurosa, mais rica, mais bela, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Se a gente fosse transferir isso para o mundo da Disney, seria uma princesa da Disney. Se a gente fosse transferir isso daí para a Liga da Justiça, seria a Mulher Maravilha, sabe? Essas minas que são uou! Então, chamou o Exu para ter um papo com ele. O Exu, todo belo e pomposo, chegou lá no palácio da pessoa, entrou e deu de cara com uma menina muito bonita, ali caprichada no brilho, ali cheia de ouro, das pedras preciosas, daqueles paranauê todo. E ela se apresentou como Oxum. E agora vai ser bem divertido contar essa história de Exu e Oxum. Ai, eu adoro essas histórias dos orixás, acho tão legal. Ai, é sensacional. Depois eu tenho um negocinho pra te falar dessas histórias, mas vamos deixar pro final. Dessa vez você não vai atrapalhar meu roteiro. Bom, então Oxum chamou o Exu pra bater um papo lá no palácio, e a grande ideia de Oxum era roubar de Exu o segredo da adivinhação dele, qual o oráculo que ele, o segredo da manipulação do oráculo dele, para que ela conseguisse, com isso, poder tirar o futuro dos aldeãos dela lá e ficar ainda mais rica. E agora a gente começa a ver as facetas humanas dos orixás, assim como existem nos gregos e nos nórdicos as facetas humanas nos deuses. Oxum, a senhora do ouro, estava querendo um pouquinho mais de ouro e estava disposta a fazer o que fosse para conseguir essa coisa de Exu. E ela começou com a cachaça. Bom, Exu era famoso por ser grande fanfarrão, então Oxum, assim que teve a oportunidade, começou a encher o cara de pinga, né? Encheu ele de pinga e toda vez que ela achava que ele estava alto, ela chegava para ele e falava: Exu, conta pra mim, vai. E o Exu, nada. Ela tentou uma, tentou duas. Na terceira, ela ofereceu algo mais além de pinga. E Exu começou a ficar meio interessado no que estava acontecendo. Bom, o fato é que Oxum, em dado momento, ofereceu, além da recompensa em dinheiro para o Exu, também uma noite com ela. Como ela era a mulher mais bonita de todas as redondezas, Exu não só viu o fato de ter uma noite refastelenta de sexo e prazeres, mas também a chance de ter mais dinheiro do que ele conseguiria juntar na sua vida toda. E o preço dele foram 2 carroças de ouro. Oxum achou isso um absurdo, mas depois de um tempo ela cedeu isso. Depois de um tempo de várias histórias, porque até ela chegou a falar que Orunmila já tinha falado para ela que ela seria uma das pessoas que compartilharia do segredo do jogo de Ifá, e Exu estaria lá para contar para ela esse segredo. Depois de muito caraminholar por aí, Exu resolve contar para ela, mas ele só conta o segredo do jogo dos 16 Ifás, e não dos 21, que era o que ele fazia. E aí Oxum, ficando meio puta com ele, perguntou: e aí, brothers, nós vamos fazer o negócio, eu vou te dar dinheiro, você não vai me dar o segredo completo? Aí Exu pegou lá os negócios, jogou, abriu o jogo na frente de Oxum e falou assim: ó, tá vendo aqui? O próprio brother fodástico lá tá falando que se eu fizer isso vai dar merda. Se os mortais souberem o segredo do jogo dos 21 Ifás, eles se tornarão imortais, eles não temerão mais a morte. E isso não pode acontecer. Enfim, essa é a historinha que tá na lenda, tá? A historinha que tá na lenda do nosso vídeo de hoje. Mas antes eu vou precisar explicar para vocês algumas coisas que eu vou explicar logo após da nossa vinheta. Então, não tem Todd nem peteca aqui, Bibbles, tá pronta? Então, hoje é você. Puxa a vinheta.
mais nada, eu vou só abrir o vídeo falando isso, mas eu vou abordar isso de uma forma um pouco melhor lá na frente, tá? Eu sei que o título aqui embaixo está escrito Jogo de Búzios, e eu comecei falando de jogo de Ifá. E para aqueles que são um pouquinho mais entendidos nessa pataquada toda, vai compreender logo de cara que Ifá e Búzio não é a mesma coisa. O jogo de Ifá é uma coisa, o jogo de Búzio é outra, tá? Mas eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Vamos começar falando do jogo de Ifá. Lá na frente eu abordo o jogo de Búzios e explico para vocês o porquê dessa gradação, porquê que eu estou seguindo esse caminhar da história aqui, beleza? Então, vamos com calma, mas de qualquer forma, vem comigo que você brilha. Antes da gente começar a falar então do jogo de Ifá, eu preciso contextualizar vocês a respeito do que é a cultura africana, pelo menos um pouquitinho, tá? Porque o jogo de Ifá e a cultura africana estão tão entrelaçados que se torna impossível distinguir uma coisa da outra. Na verdade, você não consegue fazer um bom jogo de Búzio ou um bom jogo de Ifá se você não conhece a tradição e cultura africana. Porque, principalmente, o Ifá, as histórias que o Ifá vão te trazer para o Babalaô, ou para o cara que joga, interpretar a caída das coisas que ele está jogando ali, tem tudo a ver com histórias míticas do povo Yorubá, lá da região da Nigéria, que da onde esse jogo veio, tá? Então eu preciso explicar para vocês algumas coisinhas de sociedade, algumas coisinhas de cultura, para depois a gente chegar no jogo. Calminha aí que a gente chega lá. Eu vou começar contando para vocês o jeito mais ou menos que funcionava naquela época a organização política, digamos assim, dos povos. Eu vou especificar o povo Yorubá, mas era o povo geral da Nigéria, tá? Segundo nos conta Iku Baba Yeye, tomara que eu esteja... eu vou falar um negócio pra vocês. Ao contrário do que acontece com nomes que são de origem europeia, né, ingleses, franceses, italianos, portugueses, hispânicos, essas coisas todas, que existe uma certa similaridade gramatical, ou pelo menos vocálica, entre as sílabas ou letras daquele povo com o nosso, que torna mais fácil a gente pelo menos imaginar a pronúncia correta de uma palavra. Quando a gente vai para o Oriente, japoneses, chineses, coreanos, hindus, árabes e para a África, né? Árabes aí na África, os judeus com hebraico e os povos iorubás, a gente tem uma certa dificuldade porque o falar é diferente. Então, provavelmente eu vou cometer inúmeras gafes fonéticas aqui, mas eu vou colocar os nomes escritos aqui do lado e eu espero que vocês compreendam. Então, segundo nos conta Iku Baba Yeye, que é um alafim de Oyo, Nigéria, a gente precisa entender que as tribos iorubás naquela época funcionavam a partir de um obaship. Eu estou usando o termo obaship porque foi o termo que estava no texto que eu tomei contato do Iku Baba Yeye, tá? Obaship está em inglês, o texto estava em inglês. Obaship deve ser o obajado. Eu poderia traduzir como reinado, só que em vez de ter um rei, a pessoa chama Obá. Não é um rei Paulo Henrique, não sei o que. É o Obá Todd da Silva. Sacaram? Um obaship. Bom, semelhante ao que acontecia no Egito Antigo, na era dos faraós, o obaiado, eu vou chamar de obaiado porque reinado, obaiado, tá? Então, o obaiado seguia uma estrutura muito parecida, no sentido de que o Obá, ele mandava em você porque Deus quis assim. Ou seja, a função de Obá daquela pessoa veio do deusão deles lá, tá? E eu não vou me arriscar a falar de nomes aqui, Orum, Orumilá, essas coisas todas, porque eu vou me confundir. Então, tem o pica grossa lá, que o pica grossa tem um pica média, e o pica média tem um pica fina, o pica fina vai e fala pro Obá. Debaixo do Obá existia uma estrutura de 16 conselheiros. E aqui eu vou precisar pegar esses nomes para vocês, porque são nomes que eu talvez não consiga pronunciar, mas eu vou tentar só para fazer aquele papel de bobo aqui para todo mundo. Então vamos lá pagar o micão, né? Então, esses 16 que estão abaixo do Obá são conhecidos como sacerdotes superiores, e é o Ondazá, Osindazá, Otundazá, Equirindazá, Ecanrundazá, Equefadazá, Equejadazá,
Ekejodazá, Ekesandazá, Ekevadazá, Ekokanladazá, Ekejiladazá, Eketaladazá, Ekerinladazá, Ekeedogunladazá e Ekerindinlogundazá. E eles são responsáveis pelo bem-estar não só do próprio Obá, como também da tribo toda que está ali. Esses 16 conselheiros são responsáveis por todos. Esses 16 conselheiros eram chamados de Avô, Meridilogum. E agora que eu percebi que talvez o áudio desse negócio, eu falei um monte de nome aqui agora, mas talvez o áudio desses nomes tenha ficado uma bosta, porque o microfone é o celular e eu estava tampando o captador de som. É muito, né? Às vezes a gente é burro, fazer o quê? Acontece. Bom, nos tempos primordiais aí, onde toda essa confusão de nomes eu falei pra vocês estava funcionando, eles usavam um tal de Adazá, que era um sistema divinatório baseado em peças basicamente de marfins e pequenas sementes, nozes, essas coisas todas aí. Bom, para resumir para vocês, na África, nesse tempo que eu já vou chegar lá em qual que é, existia um rei chamado de Obá. Esse rei era um enviado de Deus para reinar. Esse rei era aconselhado por 16 pessoas que eram conhecidos como sacerdotes, alguma coisa assim. E eles jogavam algum tipo de oráculo. Beleza? Beleza. E tudo ia muito bem nessa área aí, até que um dia o pessoal das areias escaldantes do deserto apareceram e resolveram mudar todo o esquema que estava rolando ali. Então, pra gente entrar nesse quesito, vocês vão sair daqui agora, pegar papel, caneta e anotar, porque o vídeo de hoje tá daqui, ó. Beleza, Creuza, é o seguinte, né? Não existe consenso na academia aí, até porque eu penei muito para achar algum tipo de estudo que falasse academicamente a respeito do Ifá, ou dos povos mais antigos da África, ou da África no sentido de África subsaariana, tá? Não de África subsaariana, que aí é entre Egito, essas coisas todas. Tô falando de povos subsaarianos. Então, o registro histórico está muito defasado, a gente não consegue, não existe um consenso na academia sobre isso, muito menos sobre o jogo de Ifá. Mas o que a gente tem hoje, que é mais aceito entre os praticantes, principalmente de Ifá, é que, ou de jogo de búzios, ou de religiões de origem africana, etc e tal, é que o Ifá, o jogo de Ifá surgiu na Nigéria, entre os Yorubás na Nigéria, mais fortemente influenciada pela mancia árabe. Entre os anos de 650 e 1800 já da nossa era, cerca de 8 milhões de africanos subsaarianos foram escravizados e comercializados pelos árabes, ali mesmo entre Europa e África. E eles mantinham, os líderes dessas tribos árabes mantinham uma aliança muito confortável com esses obás que eu falei para vocês. Aparentemente o que aconteceu é que, por ter essa rota comercial, eu não sei se é ofensível chamar uma rota escravagista de rota comercial, eu acho que é. Então vamos chamar de rota escravagista. Enquanto essa rota escravagista acontecia na África entre árabes e obás no sentido de reis, né, como eu falei para vocês, aparentemente a mancia árabe entrou em contato, ou melhor, os adazas entraram em contato com a mancia árabe e elas se colidiram de alguma forma. A gente tem algumas evidências de que isso aconteceu, que eu já vou chegar lá com vocês, mas aparentemente essa amigabilidade de árabes e africanos subsaarianos teve tudo a ver com a criação do Ifá. Segundo ainda o Iku Baba Yeye, que eu já citei para vocês aqui, o novo sistema que foi mesclado, o sistema, eu vou esquecer esse nome para sempre nesse negócio, porque Adaasa, o sistema de Adaasa, ele se juntou com a mancia árabe e a partir daí ele ganhou o nome de sistema de Fá, ou de jogo de Fá, tá? E aparentemente quem começou com essa história toda, quem fez esse jogo entrar na cidade chamada Otá, foi o Obá Alade, que foi o primeiro Obá Yorubá a receber uma tal de coroa de miçangas de Alafim. Entretanto, o sistema de adivinhação conhecido como Ifá só foi aceita no panteão Yorubá dos orixás pelo Alafim Ofinran, no final do século XVII. Segundo então nos conta Baba Ofaneji
e fala que na Revista Olorum, Revista Olorum número 49 de abril de 2017, faz pouco tempo que foi publicado, existem 5 fatores predominantes para a gente falar que a mancia árabe influenciou nessa nova arte divinatória que estava surgindo aí, misturando com a arte do próprio povo Yorubá. São elas: as figuras que compõem o sistema de Ifá são perfeitamente iguais às que compõem a geomancia árabe, tá? O jogo de Ifá, propriamente dito, ele não era jogado necessariamente com búzios, ou ele era jogado com búzios. Na verdade, a Ingrid tentou me explicar esse negócio e eu boiei completamente. Mas o fato é que existem alguns desenhos que eu vou colocar aqui pra vocês, o árabe e o Yorubá e o Ifá, para vocês verem que eles são praticamente a mesma coisa. No Ifá também tudo é lido da direita para a esquerda, que é uma característica muito típica da linguagem árabe, né? Lá eles também leem da direita para a esquerda, que é ao contrário do que a gente faz aqui da esquerda para a direita, essas coisas todas. Em Madagascar existe o sistema chamado Sikid, ou Sikidi, que não tem nenhuma coisa, ele nunca conversou com o Ifá, mas eles usam as mesmas configurações dos odus do Ifá. A palavra Fá do alfabeto da linguagem Fon, Ifá dos Nages ou Nagés e Afã dos Minas do Togo também tem origem árabe. E aparentemente na Pérsia entre os séculos 7 e 9 a geomancia era ensinada nas universidades, como eu já aliás abordei em diversos lugares aqui com vocês, que o ocultismo e a ciência naquela época eram muito misturados, então isso acontecia normalmente entre os povos. Então a geomancia era ensinada nas universidades e os sábios dessas universidades, né, os eruditos dessas universidades, eles acabaram migrando para vários lugares e influenciando vários povos, entre eles Alexandria, o Cairo, Sudão e um pedaço da Europa, incluindo a Espanha, que depois teve uma parte muito importante a respeito disso por lá. Beleza, então agora eu expliquei da onde veio o jogo de Ifá e eu vou explicar o porquê que eu falei do jogo de Ifá para falar dos búzios, beleza? Vem aqui comigo que você brilha. Aparentemente o jogo de Ifá é um antecessor do jogo de búzios, tá? Eu conversei com algumas pessoas, na verdade com poucas pessoas a respeito disso, porque poucas foram as pessoas que se propuseram a conversar comigo sobre isso, mas essas pessoas que falaram pra mim, todas elas foram unânimes em dizer que o jogo de búzios é uma espécie de evolução do jogo de Ifá. Acontece que o jogo de Ifá, ele é ainda feito de uma forma, ele é passado adiante de uma forma muito rigorosa, né? Primeiro, só é jogado por homens, mulheres não põem a mão nas coisas lá do Ifá, só homens podem jogar. Quando existe a passagem do jogo, essa passagem é feita de uma forma ritualisticamente muito exagerada, e isso eu estou falando pelos próprios praticantes do negócio, não fui eu que cheguei nessa conclusão porque eu nunca vi esse rito, tá? Mas eles mesmos falam que tanto a passagem, a partir de agora você vai poder jogar Ifá, quanto o jogo em si, ele é envolto em muita ritualística e ritualísticas muito exageradas. Dizem as lendas, na África ainda é assim, que para você ser um mão de Ifá, como a gente chamaria aqui no Brasil, uma pessoa que joga o Ifá, você tem que ser preparado desde criança e ser meio que adotado pelo Babalaô que vai te dar esse poder. Você tem que acompanhar ele em todos os jogos, ver tudo que ele faz, servir ele de alguma forma, e enfim, é uma vida inteira de preparação para chegar lá. Basicamente porque você precisa decorar as histórias contadas pelo jogo de Ifá. E aqui está o grande segredo. Depois do jogo de Ifá e disso tudo que eu falei, parece que surgiram duas coisas, que é o Meridilogum e o jogo de búzio, tá? O Meridilogum já é feito com búzios, mas o jogo de búzios é um outro jogo, beleza? O Meridilogum, ele seria uma espécie de oráculo, também feito com búzios, com os 16 búzios, como eu falei lá na historinha de Exu e Oxum. Esses búzios têm uma certa forma de caída no tabuleiro, então eles podem cair virados para cima ou virados para baixo, e aí a gente dá o nome de positivos e negativos. Existe uma briga entre o que é para cima e o que é para baixo num jogo de búzio, tá? Porque o búzio é assim, ó. Só que para fazer o jogo de búzio, as pessoas quebram o búzio assim, ó. Então algumas pessoas falam que o jogo de búzio quando dá aberto é o búzio assim, e outras pessoas falam que o búzio aberto é o búzio assim. Não importa do jeito que seja, tá? O importante é que você tenha uma sequência,
diversas probabilidades de caídas de búzio, porque o búzio pode cair 1 aberto, 15 fechados, 2 abertos, 14 fechados, e também varia a forma como ele cai no tabuleiro, tá? Segundo o que eu compreendi desse jogo, dependendo de como os búzios caem, o dirigente, o babalaô ali já sabe de cara quem vai estar respondendo aquele jogo de búzios, porque não necessariamente é o Exu, não necessariamente é o Orumilá e não necessariamente é o guia da pessoa. Uma outra força qualquer pode responder aquelas coisas ali. Alguns jogos de búzio, depois existe uma segunda jogada, então você faz a primeira jogada, deu positivo ou negativo. A partir dessa percepção você faz uma segunda jogada e aí você conta os búzios. E às vezes tem uma terceira jogada. Se você já faz 2 jogadas, já dá cerca de 256 aí, que é 16 ao quadrado. Eu imagino que esteja fazendo a conta certa. 16 ao quadrado, histórias a serem contadas. O fato é que cada uma dessas caídas, 1, 15, 2, 14, 3, é uma história iorubá diferente. Uma história da origem iorubá, uma história da gênese iorubá. Essa história é que vai dar para o babalaô interpretar a caída de búzios para você. Então, em teoria, o Merindilogum ele nem é feito para te responder coisas. Ele é feito para apontar coisas para você, queira você ou não. Já o jogo de búzios ele tem um caráter muito mais tarosístico, digamos assim, né? Você tem uma sequência de búzios lá. Em alguns barracões você tem uma certa decoreba da historinha também, em outros nem tanto. Em outros a questão do jogo do búzio vai mais para numerologia, enfim. Eu nem preciso falar para vocês que o pessoal do Ifá não gosta do pessoal do Merindilogum, o pessoal do Merindilogum não gosta do pessoal do Búzios, né? Então, cada um vai falando que o outro é uma espécie de perversão do sistema original. Mas eu preciso alertar ou trazer para vocês algumas informações agora aquém disso daí, aliás, além disso daí, pra gente, e agora, a partir de agora, gente, é completamente suposição minha, tá? Mas eu acho que vai ser muito legal vocês levarem isso em conta, porque com as pessoas que eu conversei, eles falaram que, parece que sim, mas quem sabe. Seguinte, assim como, na verdade assim, talvez eu tenha chegado nessa conclusão única e exclusivamente porque eu já fiz um vídeo sobre as runas, que tá aqui, se vocês quiserem ver, depois dá uma olhada lá. Porque quando eu tava olhando as runas, conversando com o pessoal, e nas runas a gente tem mais informações sobre o que está acontecendo, eu cheguei a algumas conclusões que fizeram sentido para as pessoas que estudam esse assunto, tá? E talvez eu tenha trazido essa mesma dinâmica para agora. Qual que é a dinâmica? Muitas pessoas dizem que o jogo de búzios está aí desde o início da civilização, desde que o homem ainda era misturado com os deuses e os deuses andavam na terra, etc e tal. Mas como vocês viram, eu falei que aqui um pouquinho atrás, que o jogo de búzios data ali de 680, se não me engano, a 1800, que é uma data muito recente. Por que essa discrepância? Porque como eu falei para vocês lá atrás, a África subsaariana não é um lugar muito legal de se guardar histórias. Eles não guardaram muito a história dos povos deles, né? Então, muita coisa pode ter acontecido que acabou trazendo para as pessoas a ideia ou a perspectiva de que o mundo começava ali. Olha só. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei naquele dia, tá? A gente tem aqui a minha família. Então tem eu, Ana Libot e Bibbles. Beleza? Beleza. Só que tem uma família do meu lado aqui, tá? Então, essa aqui são meus vizinhos, beleza? Beleza. Imagine que a gente não tem ainda a lei que a nossa sociedade tenha e a gente divide o mesmo espaço agrário. Então eu tenho aqui na minha frente a minha plantação que sustenta a Ana, eu e a Bibbles, e o meu vizinho tem a plantação dele que sustenta 15 pessoas. Aqui são 3, lá são 15. Em determinado momento, ele vai ver que os espaços são iguais. O meu espaço geometricamente falando, é igual ao do dele. Só que ele tem que sustentar 15 pessoas e eu só sustento 3. Então ele vai começar a reivindicar a minha terra para ser mais justo essa situação toda. Tá bom? Esse conflito todo vai gerar guerras. Ou seja, eu vou ter que me defender dele. E digamos que a gente trete por muito tempo. Eu, como sou um feiticeiro poderoso,
acabam matando 14 pessoas lá da tribo dele. E aí sobra só ele. E ele, para não morrer, chega para mim e fala: Nino, vamos fazer um acordo? Agora eu não tenho mais tantas pessoas para alimentar. Tenho poucas pessoas para alimentar. Então, tudo bem, eu vou ficar do jeito que eu tô. Aí eu vou falar: não, porque agora quem quer suas terras sou eu, porque eu tenho mais pessoas para alimentar do que você. Enfim, a gente fica nesse conflito, tá? Esse conflito dura gerações. Então, a Beebles tem os filhos dela, o cara tem mais filhos, e aí uma segunda geração nasce. Essa segunda geração olha pra Beebles e vê a Beebles sofrida pela guerra e fala assim: quer saber, eu vou embora daqui. Pega na mão da Beebles e vai embora, deixa eu com a Ana Beebles sozinha aqui. A Beebles vai fundar uma nova aldeia num lugar novo, tá? E ela vai ser a pessoa mais velha e mais sábia daquele lugar. Talvez não os netos da Beebles, mas os bisnetos da Beebles, pelas histórias que a Beebles contou, vai falar: nossa, existia um grande guerreiro aqui, um grande feiticeiro, que foi o exemplo que eu dei, aqui nessa terra, chamado Nino. E ele andou pela terra e ele fez a comida ser farta na tribo vizinha. Pronto, virei um deus. E pronto, é uma história de Gênesis 9. Essa história pode se repetir e o neto da Beebles ir para uma outra tribo. E aí ele vai contar a história do Nino de uma outra forma e a história da grande guerreira Beebles. E a gente tem um novo mito de criação e a vizinha escandalosa berrando no meu portão. Bom, eu vou continuar o vídeo porque aparentemente a briga dos dois aqui não vai parar tão cedo. Então eu espero que vocês me ouçam e tenham de background essa discussão maravilhosa aqui do lado, tá? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham entendido. Essa sequência de acontecimentos criou várias sequências de Gênese dentro deste povo isolado aqui. E esse povo foi contando histórias e várias Gênesis aconteceram. Por ser um povo que não tem uma história escrita, talvez essas Gênesis remontem ao ano de 800, para aquelas pessoas que nasceram no ano de 1000. Compreendem? E aí a gente tem o jogo de Ifá acontecendo desde o início da civilização que eles conheciam. Isso acontece com algumas histórias aqui no Brasil, nos povos indígenas também, tá? Na verdade é muito fácil de acontecer entre povos que não possuem escrita, ou que possuem uma escrita e essa escrita se perde com o tempo. Porque como eles não têm como guardar informação de uma forma fidedigna, quem conta um conto aumenta o ponto, e aí a gente tem a mesma coisa que aconteceu com os judeus, por exemplo. A mesma coisa que aconteceu com o pessoal lá da biblioteca de Nínive, né, com os mesopotâmicos, depois com os judeus, depois... Você pode ver porque no mito de Adão e Eva já existia uma cidade antes da cidade para que Adão foi. Então, bom, como vocês devem ter percebido, existe uma série de interpretações aí, né? Tem o jogo de Ifá, o Meridiano de jogo... Né? O que a gente conhece mais hoje em dia é o jogo de Búzios. E agora a gente vem naquela fase que é super complicada do vídeo, que é quando vocês esperam que eu dê minha conclusão a respeito do jogo de Búzios. O jogo de Búzios em particular, ele é muito popular aqui no Brasil, né? A gente tem o tarô, tem as runas, o Búzios eu acho que é mais popular do que as runas ainda. Aqui a gente vai no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, existem aquelas mães de santo e pais de santo que ficam no viaduto do chá, debaixo de um guarda-chuvinha, jogando Búzios para você. Algumas casas de Umbanda mesmo, jogam búzios para ver o pai e mãe de cabeça da pessoa, filiação energética da pessoa. Os candomblés daqui fazem jogo de búzio. Ou seja, os esotéricos fazem jogo de búzio. Existe uma N interpretação de jogo de búzio aí by Rádio Mundial, por exemplo. Né? Se você entrar no site da Rádio Mundial, você vai ver pessoas que jogam búzios lá, que não tem nenhum tipo de ligação, inclusive, com religiões de matrizes afro. E aí vocês vão me perguntar: Nino, Búzios funciona ou não? E como todos os outros jogos divinatórios, eu vou falar pra você que não. Não per se, mas pode ser que ajude de alguma forma, porque a gente tá falando aqui de questões muito psicológicas das pessoas, que vão além da simples percepção de um cair de pedras, ou no caso de conchas. O fato é que a sistemática do jogo de Búzios ela é muito complexa, inclusive para você tentar pescar algum tipo de lógica quando você tá vendo acontecer, tá? Então a gente pode inclusive falar que quem está jogando Búzios está indo muito mais pela intuição dele do que realmente pela regra ou pelas historinhas contadas, pela disposição dos Búzios, como eu falei para você na história do Ifá.
tá? Eles podem estar fazendo qualquer coisa ali, então não existe uma forma de comprovar aquilo. Nino, você indicaria o jogo de búzios para alguém? Como sempre, não indicaria. A não ser que eu veja que você é muito bobinho e precisa de um tipo de estímulo desse para fazer alguma coisa na sua vida. Nino, jogo de búzio fala realmente pai e mãe de cabeça? Depende. Depende muito mais de quem está jogando, na verdade, do que do jogo em si. Como eu falei para vocês, muitas pessoas utilizam mais a intuição no cair dos búzios, né? Então eles vão falar da intuição deles e não do jogo em si. Mas aqui existe uma pegadinha nesse assunto em específico. Não adianta você, pessoa, fazer um jogo de búzio ou ir num dirigente e perguntar a sua filiação energética logo na lata, tá? Por um motivo muito simples. Até você fazer o ato da sua coroa, da sua obrigação, da sua deitada, da feitura, etc., do rito de passagem, essas energias elas são muito alternadas, tá? Você pode, em determinado momento do seu dia, estar sob a influência de Ogum, estar sob a influência de Oxum, de Iemanjá, e isso vai se mudando o tempo inteiro. Isso só é mais parado, mais acalmado, quando você faz um rito de passagem. E aí as energias são fixadas em você. Aliás, para isso que existe o rito de passagem. As energias são fixadas e você fica mais firme naquilo lá. Então, não se assustem se você vai num pai de santo que joga o búzios e dá filho de Ogum com Iemanjá e no outro dá filho de Oxum com Xangô. Eles podem estar errados, eles podem estar os dois certos e você está em momentos diferentes do seu dia, logo em energias diferentes, e eles podem inclusive interpretar a mesma energia com nomes diferentes. Ou seja, a energia 1, uma pessoa chama de Ogum e a outra pessoa chama de Xangô. Acontece. Bom, criançada, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o jogo de búzios, tá? Um contexto muito mais histórico do que místico no final das contas, porque na verdade não tinha como ser outra coisa, né? Eu acho que eu vou parar de fazer essa série de jogos divinatórios que eu tô fazendo, porque tá muito difícil achar informação e os vídeos, como vocês têm visto, não estão ficando tão recheados de coisas interessantes assim, tá? Então eu acho que eu vou parar, dar um tempo. Sugestões de temas, coloquem aqui embaixo, beleza? Se eu falei alguma coisa errada, você joga búzios, quer me corrigir, quer que eu faça uma errata, etc e tal, vamos conversar, coloque aqui embaixo. Mas eu quero lembrar que eu avisei por muitos dias, pelo meu Facebook e pelos outros canais todos que eu tinha, perguntando se pessoas aqui tinham algum conhecimento sobre o jogo de búzios para me ajudar e ninguém se ofereceu. As pessoas que eu fui atrás, mandei WhatsApp, etc e tal, se ofereceram, mas não mandaram. Então, fica difícil, né? Os dois caras que eu achei nem ficam no Brasil aqui. Obrigado especial para a Ingrid, que me ajudou, ela sim me mandou muita informação a respeito do jogo, porque ela é uma das que joga o sistema Meridian Ogum, pelo que eu entendi, tá? Muito obrigado a ela. E o que mais que eu posso falar? Nós estamos começando agora na Ordem do Grande Oriente com um círculo de palestras que a gente está chamando, que é uma série de palestras que nós estamos fazendo aí para trazer informação para as pessoas. As palestras são dos mais diversos assuntos, trazido pelas mais diversas pessoas, e será na nova sede da Ogum, na casa da Vó Maria Rosa, Povo do Oriente, na Avenida Nova Cantareira 950. Mais informações, ogum.org, lá tá tudo escrito para vocês, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!